3. Mas ainda tens muitas dúvidas? Há questões que para ti continuam a ser um verdadeiro mistério ou parece que nem sequer fazem sentido algum. Este programa é para ti. Vem desmistificar. Ao longo de 14 programas vamos tratar 7 temas onde pessoas como tu e eu queremos ver um bocadinho mais esclarecidas. Hoje vamos desmistificar o celibato e a vida consagrada com a irmã Isabel Martins. Eu sou a Carolina Freitas e este é o Take 1. Olá, irmã, eu sou a Carolina. Vim aqui à casa das irmãs das Servas de Nossa Senhora de Fátima. Sei que é uma casa de vida consagrada. Eu tenho 30 anos, sou realmente muito devota deste tema. Gosto bastante da vida consagrada e de celibato. E pronto, queria saber um bocadinho mais, já andei por aí a ver, mas realmente o que é que se passa aqui dentro? Quem são estas pessoas? Olha, acho que estás no sítio certo, Carolina. E antes de mais, eu sou a irmã Isabel Martins, tenho 53 anos e já descobri que eu fiz os meus primeiros votos no ano em que tu nasceste, porque eu tenho 30 anos de vida religiosa. Pois é! Então, coisas diferentes, realmente. Nesta casa, que é uma casa grande, como tu estás a ver, ela foi comprada pela nossa fundadora em 1942 para ser o noviciado da congregação. Era um palácio, como podemos ver neste espaço. E nesta casa mora duas comunidades. Uma comunidade com irmãs já mais de idade, que já precisam de algum apoio, e uma comunidade da qual eu faço parte, que é mais dedicada à missão fora. Não é? No meu caso, eu trabalho na catequese do Patriarcado de Lisboa, uma irmã trabalha no Centro Social da Ericeira, e por aí fora. Não é? Outras irmãs têm formação. Sim, então está-me a dizer que aqui, esta casa, abarca várias pessoas de várias idades. Exatamente. Certo? Exatamente. E isto, por assim dizer, mais ou menos, isto já é um bocadinho daquilo que se pode pensar da vida consagrada. É um conjunto de pessoas que coabitam na mesma casa e com as mesmas funções, ou então, o que é isto? Com o mesmo núcleo de vida. Com o mesmo núcleo de vida. Somos todas mulheres consagradas, cada uma na sua fase etária. Naturalmente, as irmãs que têm 80 anos não podem ir trabalhar tanto como eu vou e já não vão à universidade, mas todas nós temos um ritmo de vida que nos caracteriza a vida consagrada. Nós temos os nossos tempos de oração em comunidade, os nossos tempos de oração pessoal, os nossos tempos de convívio em comunidade e depois as tarefas normais da casa, como qualquer uma. Temos que cozinhar, ir às compras, limpar e depois temos a nossa vida de missão, que para as irmãs de mais idade é já uma vida mais interna, mais de oração, para outras nós, depende da missão que cada uma tem. Então, não se limita a este espaço físico? Não, de todo. Então, a vida consagrada pode ser realmente pode ter vários ramos, digamos assim. Exatamente. E então falou-me que tinha vida de oração, vida também aqui alguns tempos, porque a ideia que se tem é que realmente isto é tudo muito com tempos, muito rezar, não é? Assim muito fechado. Esta questão da regra, da obediência, da castidade, da pobreza, o que é isto? Mesmo na sua vida? Exatamente. Então, a regra, todo o grupo precisa de organização, certo? Não é? Portanto, a regra é a nossa estrutura de vida que nos ajuda, por um lado, a termos as comunidades organizadas e que, por outro lado, nos ajuda a sermos servas de Nossa Senhora de Fátima. Porque cada congregação tem a sua especificidade. Nós somos uma congregação de vida religiosa apostólica, significa que temos a nossa vida de comunidade e que a missão se concretiza fora de casa. Ao contrário, por exemplo, da vida monástica, como por exemplo são as irmãs carmelitas, que têm, tal e qual como nós, a sua vida de oração, a sua vida comunitária, mas a sua missão concretiza-se em casa, não é? Porque é uma missão de oração. E há utilidade nisso? Claro. Há utilidade em estar fechada num convento a rezar de manhã à noite? Sim, senão não existia vida consagrada monástica. Ok, sim. Então, mas a utilidade de uma vida consagrada monástica e de uma vida consagrada, neste caso em que cada pessoa tem a sua tarefa, sobrepõe-se? Não?
Estão mais perto de Deus? Vão chegar mais rápido ao céu? Não? Como é que é isto? Olha, desde que Jesus encarnou, Deus não está longe de nada nem de ninguém. É possível encontrar Deus em todo o lado. É possível, a própria Santa Teresa d'Ávila, carmelita, reformadora do Carmelo, dizia que se encontra Deus no meio das panelas. Mas encontra-se Deus, a nossa fundadora, Luísa Andaluz, dizia que nós levamos a Deus connosco e que encontramos a Deus no meio do mundo. Deus não nos deu um claustro. E, portanto, encontrar Deus pode acontecer em qualquer lugar, não é? Depende da vocação a que cada um é chamada. Ok, então o nosso dom, é isso? O nosso dom aqui vai trabalhar ao serviço de várias pessoas de acordo onde ele encaixar melhor? É Exatamente. isso? Tu queres dizer o carisma? É isso, carisma. Eu não consigo perceber muito bem. Carisma, espiritualidade, cada congregação tem esses chavões, carisma, o que é? Sim. São realidades. Então, o carisma quer dizer que é um dom do Espírito Santo dado a um fundador. Cada congregação tem um fundador ou uma fundadora que recebeu um dom para viver o Evangelho num determinado enfoque. Por exemplo, um caso muito claro, a Madre Teresa de Calcutá, não é? É um exemplo conhecido. O seu carisma é de tornar visível o Evangelho no serviço dos mais pobres. É uma forma de viver o Evangelho, é o carisma dela. E é missionário também, porque ela tinha fora, não é? Elas tinham as missões. Sim. Portanto, é adjuntas, Quando não é? se fala missionária e adjuntas, significa que as religiosas são enviadas, ou os religiosos, para um país diferente do seu. E evangelizar, não é? Exatamente. Tem a parte social, mas também tem a parte da doutrina, digamos assim, ou seja, do Evangelho. Dizendo de outra maneira, o Evangelho é para todos os cristãos, não é? E não pode haver vida consagrada que não se baseie no Evangelho. A vida consagrada baseia-se no Evangelho, até porque a vida consagrada é essencialmente o seguimento de Jesus. E para isso a nossa regra fundamental é o Evangelho. Mas depois, cada família religiosa acentua uma tonalidade do Evangelho. Não é? Por exemplo, os consagrados identificam-se muito com Jesus que reza no monte. Sabemos que Jesus passava noites e noites e noites e noites em oração, não é? Então, eles vincam e traduzem hoje essa faceta da vida de Jesus de relação direta com o Pai mais visivelmente. Não quer dizer que nós, os de vida ativa, precisamos também muito desses espaços e isso é fundamental. Mas, depois, os de vida ativa têm uma missão, carismas mais diversificados e uns traduzem o Evangelho na formação dos jovens na educação, outros no serviço dos mais pobres, outros no serviço dos doentes. Nós, por exemplo, ao serviço da Igreja, nas dioceses, em qualquer serviço que seja preciso. Isso está-me a fazer lembrar, por exemplo, São Francisco de Assis, que era a questão da pobreza, a questão do deixar tudo, não é? Sim. Esta questão da pobreza, da obediência e da castidade, estes três pilares, não é? Neste caso, os três votos que uma consagrada faz, ou um consagrado. Ou um consagrado, exatamente. Não é? Porque também há vida consagrada masculina. Não é só... A gente tem uma ideia de ser os padres diocesanos, sim. Mas também há vida consagrada de padres que estão realmente num mosteiro, ou num convento, ou numa casa. Assim, e também há vida religiosa masculina apostólica. Que é? Que é o mesmo estilo de vida que eu tenho, mas são homens, não é? Que podem ser padres ou irmãos. Nem todos os religiosos de vida apostólica são padres. Ok. Podem ser irmãos, simplesmente com votos sem ordenação. Freis, não é? Sim. Isso depois de ser chamado frei já depende das congregações. Ok. Nas ordens que são os franciscanos, os dominicanos, as chamadas ordens mendicantes, tratam-se por freis. Mas nas congregações mais recentes, tratam simplesmente por irmãos. E aquelas irmãs que não têm o hábito, que é o caso... Como eu. É considerada irmã. Eu sou irmã, tal e qual como uma que veste um hábito muito fechado. Pois, mas então qual é a diferença? A pobreza da irmã que tem hábito é maior do que a sua que não tem? O que é isto, não é? Quando estamos a falar das regras, da pobreza, da castidade e da obediência, umas têm hábito, outras não têm. Isto é as especificidades de cada congregação? Tem a ver com as especificidades de cada congregação, porque a pobreza tem as mesmas características para qualquer modo de vida consagrada.
A pobreza quer dizer partilhar tudo o que tens e dispor-te a seguir Jesus, que de facto viveu pobre. E viver pobre significa viver na dependência total de Deus. Eu não quero ser... Quero viver na dependência de Deus. Isso não é uma ideia romântica? Não, se fosse romântica não era possível concretizar. Pois. Na vida... Sim, mas quando eu digo romântica é porque é preciso dinheiro para ter esta casa, é preciso dinheiro para até para limpar, até para acender uma vela na igreja. Claro. Tudo isto, não é? Sim. Esta pobreza é uma pobreza que é no corte de um cabelo, da mulher que corta o cabelo e é a pobreza dela, por exemplo. É no facto dela perder a sua feminilidade, ou seja, a mulher deixa de ser quase feminina, passa a ser até parece assim meio homem, digamos assim, no corte de cabelo, perde ali um bocadinho daquilo que é o ser mulher, da sua parte mais sensível, mais feminina, e há esta ideia que, ingressando na vida consagrada, a mulher parece que se quer assemelhar à igreja que é de homens hoje em dia. Ou isto não... Então, Carolina, deixa-me pôr uma nuance que é muito importante. A vida consagrada não nos tira nada do que somos. Potencia aquilo que somos. A vida consagrada potencia o ser feminino da mulher. Se tem o cabelo curto, o cabelo comprido, o cabelo... Tem a ver se usa calças, se usa saias, tem a ver com o modo e o estilo da família religiosa em que essa irmã entra. Porque a pobreza, concretamente, a obediência, tem as mesmas características para toda a vida consagrada. Mas depois toma formas concretas, consoante o carisma de cada família religiosa e até a própria tradição que foi. Por exemplo, na minha congregação, nós nunca tivemos hábito, porque é uma congregação que surgiu em Portugal durante o contexto da República, da implantação da República, em que as congregações eram proibidas. E a minha fundadora, que andava muito inquieta com isso, porque nessa altura vida consagrada sem hábito não era conhecida, e ela tem uma intuição que é: o trajar não importa, o que importa é fazer tudo na vontade de Deus. E, portanto, ela percebe que o que importa é o sentido que dás às coisas e não o exterior. É claro que uma vida consagrada vai-te remeter para o essencial da vida. E, portanto, nós, sem hábito, procuramos um modo de vestir simples, mas das mulheres do nosso tempo. Se as mulheres do nosso tempo usam o cabelo comprido, eu por acaso agora tenho curto porque está no verão e gosto mais de andar com ele curtinho porque transpiro muito. Mas temos irmãs que usam cabelo comprido. Ou seja, desculpa, aquilo que lhe fica bem, aquilo que as faz sentir bem como mulheres. Ou seja, não há uma exigência quando uma noviça ou uma postulante entra e dizer tens de cortar o cabelo. Isso não é uma prova de doação, não há essa exigência, ou se houver já tem que ver com cada congregação, digamos assim. Deixa-me mudar aí uma palavra. Não há essa condição. Ok. Porque quando uma rapariga, uma jovem entra num postulantado ou num noviciado, tem que ir fazendo o seu caminho interior de confirmação da sua vocação e de descoberta da família religiosa na qual está a entrar e de descobrir como é que ela, com aquilo que é, não é, as suas características internas, os seus gostos, os seus desejos, se encaixa nesta família e vai encontrar a sua forma. E, efetivamente, há irmãs da minha congregação que encontraram a forma e se sentem bem usando sempre saias. Pois eu não. Ok. Por exemplo, a certa altura não me identifiquei e eu encaixei-me com aquilo que eu sou e o meu estilo de ser mulher neste carisma, que gosto imenso. Claro. Ou seja, uma jovem do século XXI não precisa de cortar cabelo, precisa se vestir o mais simples possível, não é? Precisa de amar a Deus, certo? Precisa de encontrar a sua forma, a sua expressão de simplicidade. Ok. Ou seja, a parte individual de cada menina, neste caso, ou de cada rapaz, vai prevalecer. Mas só pode prevalecer. Porque é esse o dom que Deus lhe pede para ela dar àquela casa daquela forma. Exatamente, porque tudo o que Deus nos pede é sempre para nós irmos além de nós. Alguma coisa que nos amachuque, nos faça sentir mal ou não ser nós próprios, não é de Deus. Ok. Então, irmã, de uma forma muito resumida e sintetizando aqui a ideia, afinal, o que é a vida consagrada?
A vida consagrada é uma vocação na Igreja à qual Deus chama as pessoas para uma entrega total a Ele e total de corpo e alma. É uma vida radical que procura traduzir aqui e agora o mesmo estilo de vida que Jesus teve. Ou seja, a pessoa é chamada por Deus a ser aquilo, naquele momento, daquela forma. Exatamente. E naquele tempo, digamos assim. É um chamamento que Deus faz, que traz consigo uma experiência de amor. A pessoa sente-se amada e responde a Deus numa entrega total, sem mediações. Temos é que estar atentos ao chamamento dele. Nem mais. E agora uma questão. Há idade para entrar na vida consagrada? Não. Qualquer idade? Quer dizer, convém ter mais de 18 anos. Só. Mas imagina uma pessoa com 40, 45. Sim. Não vai ser colocado pequenas objeções de forma a que ela deixe, ou ele deixe, porque Não. acaba por ser uma pessoa Não. que já é difícil de... É assim, uma pessoa que entre, mas depende das pessoas, depende muito das pessoas, mas uma pessoa que entre, por exemplo, com 40 anos, pode ter, dada a sua faixa etária, pode ter mais dificuldade ou não em se adaptar, porque efetivamente entrar numa família diferente, em rotinas diferentes, pode ter mais dificuldade do que nós quando temos, eu que vim com 20 anos e uma semana, não é? Ainda temos mais... mais capacidade de adaptação. Mas não há, a priori, não há idade limite. Ok, e no século XXI, Sim. de acordo com estas três nuances, a questão do celibato aqui, uma sociedade light, onde ninguém, ou melhor, onde quem não tem relações sexuais acaba por não ser ninguém, ou não está dentro do grupo de pares, certo? Onde parece que antes de sabermos o nome já queremos saber se realmente já fizeste alguma coisa em relação ao nível sexual. Isto no dia de hoje, como é que isto faz sentido? Será que é correto mantermos esta regra face a alguns escândalos que a Igreja tem passado? Estás a colocar duas questões muito importantes. Uma é a questão da sexualidade e do celibato e outra dos escândalos. O que é que tu te parece que os jovens procuram nas suas experiências sexuais? A rapidez, o prazer imediato, penso eu, e talvez experiências novas, a novidade, digo eu. E onde é que anda nos jovens de hoje o desejo de ser amado? Pois, eu acho que, na minha opinião e humilde opinião, acho realmente que os jovens têm dificuldade nessa questão de entenderem que primeiro, aqui a questão do amor próprio e a questão, penso que cada vez temos mais jovens carentes. Jovens que realmente, e isto vem muito do seio familiar, e há carência de várias formas, e depois procura-se colmatar esta falha noutro tipo de experiências, e quantas mais melhor, mais rápido, que aquelas consigamos partilhar mais rápido. Não sei se é isto. Estás a chegar aí. Esta questão do celibato tem que ser vista assim. Podes ver o exterior, digamos, a capa da coisa, digamos assim. E aí ficas pelas relações sexuais em si mesmas, prazer imediato, não é? E não te importas do outro. Sim, não há é o prazer próprio. É preciso pelo menos duas pessoas, certo? Pronto. Sim. Não é? E portanto, para que alguém tenha prazer, é preciso sempre implicar outra pessoa. E o que é que isso implica na outra? E depois tens algo bastante mais profundo, que é transversal a toda a gente. A toda a gente, de todos os séculos, que é a necessidade de amar e de ser amado. O que é que nos satisfaz mesmo? É o fundo ou é o superficial? Pois. Então, estás a ver? Então, sim, a questão da castidade, temos que a vê-la a partir do fundo, porque efetivamente ela só se enquadra, e a nossa vida sexual só se enquadra no contexto de uma relação. E só tem sentido e planifica a pessoa no contexto de uma relação. E, portanto, se no contexto de uma relação de homem e mulher a sexualidade tem o seu lugar enquanto potencia a relação não é? Dos dois e contribui para a união dos dois, então numa vida consagrada em que há uma doação total e imediata a Deus, a afetividade
e esta experiência de amar e de ser amado temos que ir ao fundo. E quando a gente vai ao fundo, se tudo está relacionado com Deus e se eu me dou a Ele exclusivamente, então não faz sentido eu fazer experiências com o meu corpo com outras pessoas, porque eu já me entreguei totalmente a Ele. E quando se cai? Já uma vez tropeçaste na rua numa pedra? Já, eu levantei-me. Pronto. A vida, o São Paulo tem uma frase fantástica que nos ajuda muito a todos, numa das suas cartas, que diz: trazemos este tesouro em vasos de barro. A vida consagrada é um tesouro que trazemos em vasos de barro. Todos, a vida consagrada não é para super-homens nem para super-mulheres, porque não existem. Pois, porque... Infalível só Deus. Nós todos somos falíveis. Eu ia pegar nisso mesmo. Parece que os consagrados são os seres especiais que já estão quase no céu, e quem está no matrimónio, quem está numa vida celibata, ou quem está simplesmente uma leiga ou um leigo, são pessoas que ainda vão a caminho de se purificar. E tem-se um nível da vida consagrada muito grande, como se já estivessem a viver o céu cá na terra, e são seres superiores. Graças a Deus. Tudo o resto, pronto, olha, coitados, foram casando. Graças a Deus que o Concílio Vaticano II nos veio dizer precisamente o contrário. Porque nos veio dizer que nós, pelo batismo, temos todos vocação à santidade. E vocação à santidade significa que é vocação a sermos como Deus. Somos todos filhos de Deus e a nossa vocação é sermos como Ele, capaz de amar como Ele, capaz de cuidar uns dos outros como Ele cuida de nós. E, portanto, aí, Carolina, tenho pena de te desiludir, mas não. Os casais são tão chamados à santidade como os consagrados, mas somos chamados por vias diferentes. E todos somos falíveis. Ok, o trabalho de cada um é que vai ser diferente. O caminho que cada um vai fazer é que vai ser diferente. E quem tem uma ideia de que a vida consagrada é superior, esqueça que estão errados. Claro. Ok, isto é muito importante para mim, sabe? Ainda bem. Pronto, porque realmente... Não, e esta questão do perdão. Esta questão do perdão, que é muito importante, de quando caímos, nos levantarmos e que Deus nos acolhe. É isso que me está a querer dizer, e que podemos, como dizem, Deus cria todas as coisas, ou faz de todas as coisas coisas novas, não é? Exatamente. E por isso também renova as pessoas. Mas aí deixa-me pôr uma nuance, que é: Deus perdoa. Então vais fazer o que queres porque Deus perdoa? Pois, também é isso. Pois, exatamente. Isso é fazer tudo hoje que amanhã já pode ser. Porque é assim. Então, cada vez que caímos sabemos que o Pai nos acolhe. Não é? Sabemos que o Pai nos acolhe. Mas depende das quedas. Nós temos sempre que assumir as consequências das nossas quedas. E há quedas que são muito grandes. E eu penso que era essa que tu te referias, sim, não é? eu acho que é o tal saber que ter dentro de nós com um coração contrito e de certa forma um pouco humilhado, que realmente vamos ao Pai e pedimos misericórdia, não é? E por isso nós não somos seres perfeitos. E o consagrado também não é. E é muito importante deixar Mas tu estavas isto... a referir a outras coisas, não estavas? Sim, também, mas eu acho que isto está a ficar realmente muito interessante e se calhar vamos ter que fazer uma nova ronda vamos ter que desmistificar ainda melhor estes temas e talvez mereçam um segundo take. E quem sabe para a próxima semana nos vemos no take 2. Obrigada, irmã.